Olá! O Teoria e Prática de hoje veio até a Clínica de Odontologia da FHO Uniararas e nós vamos falar sobre clareamento dental. Para falar sobre esse assunto, eu estou com o Dr. Américo Bortolazzo Correr, que é cirurgião dentista. Professor, muito obrigada pela participação. Prazer. Eu acho que clareamento é um assunto que grande parte das pessoas tem curiosidade. Alguns já fizeram, usaram diversas técnicas e outros têm alguns receios. Por isso até a entrevista de hoje. Eu gostaria de saber, a primeira coisa, qualquer pessoa pode fazer de fato um clareamento dental? De modo geral, toda pessoa pode fazer o clareamento dental. Embora haja algumas recomendações para alguns pacientes esperarem um certo tempo para poder fazer esse clareamento dental. Por exemplo, grávidas e lactantes deve-se esperar o desenvolvimento total da gravidez ou o término da lactação para que não haja nenhuma interrupção ou algum problema no aleitamento materno ou no desenvolvimento do bebê. Embora os estudos mostrem que não haja relação entre o clareamento e algum problema no desenvolvimento desses bebês, recomenda-se que se espere ao final da gestação ou ao final da lactação para que se realize o tratamento clareador. Assim como qualquer outra situação que normalmente as grávidas não podem, ou pelo menos não é recomendável para alguma grávida. Exatamente. Então é melhor não tentar fazer isso durante o período. Idade mínima tem para também fazer clareamento? O que se recomenda é que se espere para realizar o clareamento dental a partir dos 16 anos de idade, que é onde há a total formação de todos os dentes. Além disso, que se espera a erupção de todos os dentes. Que se for realizado o tratamento clareador antes da erupção de todos os dentes, pode haver diferença na coloração entre os dentes. E isso vai se tornar um tratamento que era para ser estético, mas ao final do tratamento vai ser um tratamento antiestético, pois pode haver diferença de coloração entre os dentes na cavidade bucal. Pela sua experiência, as pessoas que buscam clareamento, normalmente é por uma questão estética ou uma questão que de fato é necessário pela saúde dessa pessoa? Como funciona? Basicamente, o tratamento clareador é por função estética. Hoje em dia, o sorriso está muito relacionado com a estética e isso afeta o bem-estar dessa pessoa. Então, o tratamento clareador, além de ser um tratamento estético, influencia no amor próprio da pessoa. Professor, eu até fiquei curiosa, porque você disse que a idade mínima 16 anos. Mas antes disso, antes dos 16, os dentes normalmente podem ficar amarelados? Na verdade, quanto mais idoso é a pessoa, mais escuro fica o dente. A pessoa de 16 anos, ela apresenta os dentes brancos ainda. Mas pelo apelo estético que se tem hoje, os pacientes jovens cada vez mais procuram pelo tratamento clareador. Normalmente eles vêm e querem clarear ainda mais, então, os dentes. Ainda mais. Realmente é uma questão bem estética que vem acontecendo. E se eu te falasse assim, existem várias técnicas, eu pelo menos conheço duas. Como eu sempre digo, sou leiga no assunto, então como até quem usa, o tratamento a laser e o tratamento também com uma... Não sei moldeiras. se é uma... Não entendi. São moldeiras. Moldeiras? Isso. Que é como se fosse uma pastinha que é colocada, né? Não, na verdade, assim, são duas técnicas que existem para o tratamento clareador. Uma técnica que a gente chama de tratamento clareador de consultório é a que você acabou de citar, que é o tratamento clareador com laser ou com LED. Certo. E ela é realizada no consultório odontológico. Aí são utilizados géis oxidantes com concentrações mais altas. Uma outra técnica é a técnica que a gente chama de técnica caseira. O paciente faz o tratamento clareador em casa. Ele utiliza moldeiras que são confeccionadas pelo cirurgião dentista e aplica géis nessas moldeiras e usa de 2 a 4 horas essas moldeiras em casa mesmo, só que o período de tratamento é maior comparado com o tratamento de consultório. Dentro do consultório. Dentro do consultório. Tem como falar que uma é melhor que a outra? Não, na verdade, as duas técnicas atingem o mesmo resultado. O que muda é o tempo de tratamento. Mesma coisa assim, se a gente for daqui para São Paulo, eu posso ir de avião ou posso ir de carro. Na técnica de consultório, é como se eu estivesse indo de avião. Eu consigo chegar no resultado mais rápido. Sim. Na técnica caseira, eu chego com o mesmo resultado, mas com um tempo mais demorado de tratamento. Eu, particularmente, já fiz em uma situação a laser. Fiz pouco porque eu também tenho bastante sensibilidade nos dentes. Isso é uma coisa que normalmente vocês veem, é uma reclamação para quem faz? Exatamente. Essa seria uma outra limitação no tratamento clareador. Pacientes que já sentem sensibilidade
dental antes de realizar o tratamento clareador, às vezes a gente contraindica esse tipo de tratamento. Embora sejam disponibilizados alguns produtos para diminuir essa sensibilidade, a gente poderia contraindicar para alguns tipos de pacientes. O tratamento realizado no consultório geralmente provoca mais sensibilidade comparado com o tratamento realizado em casa, por causa da diferença de concentração dos produtos utilizados. No consultório, como os produtos apresentam concentrações maiores, a probabilidade de gerar sensibilidade no paciente é maior. Então, nesses tipos de paciente, o ideal seria recomendar o tratamento caseiro, em que se utiliza baixas concentrações do produto. E aí depende muito do tempo que a pessoa tem, né? No meu caso, eu queria uma coisa mais rápida e arrisquei. De fato, foi um tanto difícil, porque mesmo com todas as precauções, alguma sensibilidade eu senti naquele momento. Você falou em idade mínima e eu gostaria de saber se tem idade máxima. Tem alguma idade que não é recomendada? Não. Aí qualquer pessoa pode Qualquer fazer. pessoa, desde que haja a formação completa dos dentes, qualquer pessoa pode fazer o tratamento clareador, sem problemas. E para quem tem, por exemplo, um canal, que foi feito um tratamento de canal, essa pessoa também pode fazer normalmente? Pode fazer normalmente. O que acontece em alguns casos é que o próprio tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal, pode gerar um escurecimento no dente. Aí a gente pode clarear aquele único dente, utilizando um tratamento clareador que a gente chama de tratamento clareador interno, que é realizado também no consultório odontológico, ou pode realizar o tratamento clareador caseiro. Mas o mais indicado seria o tratamento no consultório para esse tipo de paciente. Certo. E para quem tem próteses? Não há uma contraindicação para clareamento para pacientes que possuem próteses. O que se tem que conversar com o paciente que possui próteses ou restaurações é que o gel clareador ele vai clarear o dente e não vai clarear a prótese e nem vai clarear a restauração. Então, em alguns casos, há necessidade de ele trocar essa prótese e trocar essa restauração ao final do tratamento clareador, porque o dente vai estar mais claro do que a prótese ou que a restauração. Então, o paciente tem que estar ciente disso, que ele vai ter que possivelmente trocar essa prótese ou a restauração ao final do tratamento. Pelo menos para ficar numa tonalidade mais próxima. Com a cor semelhante do dente e da restauração. Certo. Eu já vi em algumas situações que é bem gritante a diferença, às vezes, do dente mais profundo, amarelado, e para quem fez os dentes da frente são mais claros. Existe essa questão que não pode ser feito muito aprofundado, ou foi um erro? Como que funciona? Na verdade, os dentes anteriores, eles, pela sua característica, pela sua composição, eles clareiam mais do que os dentes posteriores. Os dentes posteriores, eles possuem a dentina mais espessa, que é o que deixa o dente mais amarelado. Então a gente não consegue bons resultados nos dentes posteriores. A gente consegue, então, realizar o tratamento mais nos dentes anteriores. Então, na verdade, é uma questão, de fato, do organismo, dos dentes mesmo. Da característica do dente, exatamente. Certo. Você falou em relação às grávidas, que não podem, ou não seria tão recomendado. Exatamente. E as questões de baixa idade. Existe mais alguém ou alguma situação que não é indicado fazer? Uma outra limitação que geralmente não se recomenda o tratamento clareador para pacientes que apresentaram câncer. Não há uma relação direta entre o tratamento clareador com o desenvolvimento da doença. Mas só o câncer bucal ou qualquer tipo? Mais relacionado ao câncer bucal. Mas como não há uma relação direta, mas se recomenda evitar o tratamento clareador nessas pessoas, porque se houver uma recidiva da doença, alguém pode falar que essa recidiva pode ser devido ao tratamento clareador. Sim, talvez então foi se evita gatilho para isso. Mas não há uma relação direta entre o clareamento e o desenvolvimento de doença. Certo. Eu tenho mais algumas dúvidas até em relação a se outras pessoas podem fazer, não só o cirurgião dentista, se é seguro para a saúde, mas então eu vou segurar essas perguntinhas e a gente faz um próximo bloco. Ótimo. Pode ser? Então, teoria e prática, volta já.
Teoria e Prática está de volta. Professor Américo, a gente sabe de algumas histórias, por exemplo, de aparelho que as pessoas colocam no dente, que até camelô está vendendo na 25 de março. Isso não é uma prática com clareamento, creio eu. Só o cirurgião dentista pode, de fato, fazê-lo? O ideal é que todo o clareamento dental seja feito sob supervisão do cirurgião dentista. Alguns produtos são disponibilizados no mercado para clareamento caseiro, em que o paciente busca em alguns comércios aquelas tiras para clareamento, mas o ideal é que seja sempre feito esse tipo de tratamento sob supervisão, pois o uso indiscriminado de qualquer tipo de medicamento pode gerar alguns danos ao paciente, aos tecidos bucais e ao próprio tecido dental. Aproveitando essa tua fala, para a saúde, existe algum produto que é utilizado no clareamento que pode prejudicar a saúde do paciente? Não, de modo geral, não tem nenhuma relação aos efeitos do clareamento dental com algum dano de saúde física do paciente. Algumas pessoas têm dúvida se enfraquece mais os dentes fazer com frequência o clareamento ou se pode prejudicar o esmalte dos dentes. Isso é real? O que se verifica é que o uso sob orientação não produz efeito deletério nenhum ao esmalte, não produz nenhum dano ao tecido dental. Agora, o uso prolongado pode provocar algum dano, por isso que é recomendado que seja feito sempre sob orientação de um profissional. Até porque, a partir de um certo momento, o uso do clareamento, do gel clareador, não vai produzir nenhum efeito além do clareamento que ele já obteve. Vai chegar num ponto que não há nenhuma alteração de cor. Então aí não adiantaria mais de fato nada fazer. Exatamente, só poderia provocar algum dano no tecido dental. Ok. Em relação aos fumantes, os fumantes têm sucesso ao fazer clareamento? O fumo é uma das causas da pigmentação dos dentes, que vai alterar a cor dos dentes. A gente consegue um resultado bom com o tratamento clareador, mesmo em fumantes. O que se recomenda é que durante as sessões de clareamento, o paciente evite fumar pelo menos 4 horas após o tratamento clareador. Ou, quando for feito de tratamento em consultório, até 48 horas sem fumar. Sem fumar. Isso também pode ser colocado para alguns alimentos? Porque aí teriam algumas indicações, pré e pós-clareamento. Uhum. O que normalmente não pode ser utilizado ou quais são as recomendações? O que se recomenda é que durante o tratamento clareador não se consumam alimentos que tenham corantes. Por exemplo, refrigerantes à base de cola, massas, molhos. O próprio café, chá. Todos esses alimentos podem pigmentar o dente. E durante os períodos iniciais, pós-clareamento, o dente tem maior probabilidade de absorver esses pigmentos. Então, o que era para clarear, na verdade, vai pigmentar mais o dente. E você tinha dito que o tratamento caseiro ele é mais longo e o tratamento em consultório nem tanto. Uhum. Quanto tempo dura um tratamento para clareamento? Os resultados do clareamento eles podem se manter até 2 anos. Isso depende muito da alimentação do paciente, dos hábitos alimentares desse paciente. Se é um paciente que utiliza se é um paciente fumante, o resultado vai ser revertido mais rapidamente. Uhum. Se ele utiliza muito alimentos com corantes, o resultado vai ser também revertido mais rapidamente. O que se pode fazer algumas manutenções nesse intervalo de tempo, para prolongar ainda mais esse efeito clareador. Mas essa manutenção ela já é uma aplicação mais curta. Exatamente, até com aquelas tiras específicas para clareamento dos dentes. E normalmente, no consultório, uma sessão apenas é suficiente para clarear? Varia muito de paciente para paciente, conforme a pigmentação nesses dentes. O que se verifica de 2 a 3 sessões seja suficiente para obter um resultado ideal de clareamento dos dentes. Um resultado ideal, certo. Em relação a contraindicações, nós já até comentamos, e só para a gente deixar claro para quem assiste, existe um termo de clareamento chamado de fotoativo. Esse fotoativo é exatamente o tratamento que é feito em consultório? Exatamente. Para acelerar o processo de clareamento, são utilizados alguns equipamentos que são à base de laser ou à base de LED. E quando se utiliza esse tipo de equipamento, ele gera calor que acelera o processo de clareamento. Então, normalmente é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aqui na FHO, vocês costumam fazer esse tipo de tratamento ou não? Não. Clareamento não é feito aqui porque é uma questão também estética. Exatamente. Certo. E aí eu vou entrar numa questão com você. Valor.
Você consegue me dizer hoje quanto custa fazer um clareamento, seja ele caseiro ou em consultório? O que se verifica é que os dois tipos de clareamento possuem valores semelhantes. E esse valor varia muito de profissional para profissional. Existem bons profissionais respeitados que cobram um valor um pouco maior e existem profissionais não tão capacitados que cobram valores muito baixos, variam de R$ 100 até R$ 1.200. O que vocês têm que observar é a competência e sempre procurar dentistas indicados por alguma pessoa ou com boa formação. Porque de fato ele vai analisar o paciente e verificar talvez qual seria o melhor método, o melhor produto a ser utilizado, e a indicação fica muito mais fácil dessa maneira. Professor, muito obrigada pela sua participação no Teoria e Prática. De fato, saber sobre clareamento eu acho que é fundamental. Não só por uma questão estética, mas também para algumas pessoas, às vezes, por exemplo, que fizeram um tratamento de canal e querem, não deixando de ser estético, mas resolver algumas situações que talvez as incomodem. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E espero que isso tenha servido para várias pessoas que tinham dúvidas conosco. Obrigado, estou à disposição para futuras entrevistas. Obrigada, professor. Esse foi o professor Américo, ele é doutor cirurgião dentista e o Teoria e Prática fica por aqui com o assunto de clareamento dental. Nós deixamos o e-mail teoriaepratica@uniararas.br para quem tiver dúvidas ou algumas sugestões. Até a próxima!